Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química e Ensino Secundário Geral, 12ª classe de 2014. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final, apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. E por estarmos no período de pandemia, lave as mãos e use máscara e tente seguir outras recomendações de tutela. Revisite playlists dos vídeos do canal, inclusive. Bom, vamos ver se o só forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem. Bom, teste exame de Química. Ensino Secundário Geral, 12ª classe de 2014. Necessariamente. Bom, indo à questão 2. Uma mistura de açúcar, areia e sal de cozinha é tratada com água em excesso. Quantas fases existirão no sistema final? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações, deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão 2, a que pretende saber quantas fases existirão no sistema final da mistura entre açúcar, areia, sal de cozinha e água. Necessariamente. Bom, nesse caso, tendo que tratar as espécies sob forma individual em água, necessariamente, da mistura entre cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, açúcar, areia e água. Neste caso, inclusive, prefere-se água em excesso. Necessariamente. Bom, interpretando sob forma individual, né? Tendo um recipiente contendo água e que nela é adicionado sal de cozinha, bom, nesse caso, a solução final resultante, o sal de cozinha é solúvel em água, então haverá uma única fase, pois o sal de cozinha é solúvel em água, necessariamente. Então, verificando solução aquosa de sal da cozinha, que é cloreto de sódio. Então, verificando-se uma fase, a olho nu, uma fase, necessariamente. Agora, o que significa de que cloreto de sódio ou sal da cozinha é solúvel em água, porém, à medida que aumenta a temperatura, torna-se inclusive mais solúvel. Salientar do problema não refere-se a uma determinada temperatura. Agora, interpretando simplesmente o que ocorre é que a água solubiliza o cloreto de sódio, dissolve o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é solúvel em água. Se o cloreto de sódio é solúvel em água, então teremos íons sódio e íons cloreto na solução, necessariamente dispersos e invisíveis ao olho nu, necessariamente. Porém, adicionando diversas quantidades de cloreto de sódio ou de sal em água, ou quer no estágio inicial, é possível verificar-se uma determinada quantidade no fundo do recipiente, o que significa a solução saturada, necessariamente, pois tem-se mais quantidade que possa dissolver-se do cloreto de sal, ou seja, do cloreto de sódio ou do sal. Então, porém, neste caso, refere-se à interpretação do problema é da solubilidade em água. Então, é insolúvel, então a interpretação é de que formará uma fase.
necessariamente. Por mais que a uma determinada temperatura, deposita-se no fundo do recipiente uma determinada quantidade de cloreto de sal. Então, a solução resultante, interpretando em conformidade com o problema, é da solubilidade. E é solúvel? Sim, é solúvel. Então, logo, o resultante vai ser uma fase, necessariamente. Então, indo para a mistura em que tem-se a água, é um determinado recipiente e tem-se areia, e adiciona essa areia. Então, neste caso, a areia é insolúvel em água. Então, se a areia é insolúvel em água, significa necessariamente a densidade, inclusive, da areia é maior do que a da água. Então, depositar-se-á no fundo do recipiente. Então, havendo, inclusive, em dispersão de menor quantidade de água. Tendo areia no fundo do recipiente. Então, precipitando-se, depositando no fundo do recipiente, necessariamente. Então, verificando-se, nesse caso, duas fases. Componentes, dois componentes, a água e a areia. Nesse caso, inclusive, componentes, sal de cozinha e água, então dois componentes. Porém, uma fase. Nesse caso, dois componentes, duas fases. Necessariamente. Então, indo para o caso em que tem-se uma solução, ou seja, tem-se água e adiciona-se o açúcar. Então, açúcar é solúvel em água. Então, se é solúvel em água, então a interpretação da solução resultante será em que apresenta-se apenas uma única fase, a olho nu, neste caso, tendo necessariamente açúcar e água, necessariamente. Então, verificando-se uma fase, porém, dois componentes, açúcar e água, necessariamente. Agora, tratando os três componentes, água, areia, sal de cozinha, ou seja, 4 componentes introduzidas num determinado recipiente em que tem-se a água, introduzir-se açúcar, areia, introduzir-se necessariamente cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Então, o que resultará do processo em conformidade com a interpretação parcial que deixei ficar. Então, açúcar é solúvel em água, areia é insolúvel em água. Se é insolúvel em água, o que ocorrerá? Depositar-se-á no fundo do recipiente, necessariamente. Então, como corpo do fundo, necessariamente, dependendo da quantidade, inclusive introduzida, porém que é depositar-se-á no fundo do recipiente, a areia. Sal de cozinha é solúvel em água. Sim, solúvel em água. Formou-se uma fase tratando sal de cozinha e água. Então, neste caso, açúcar em água, uma fase formada, pois é solúvel em água. Então, neste caso, formará
uma solução aqui contém, nesse caso, açúcar, água, sal de cozinha, que é cloreto de sódio, sal de cozinha, é cloreto de sódio, açúcar, cloreto de sódio, e a sal. Cozinha. Então, neste caso, se formando uma fase. Esta da areia, inclusive, uma fase. Então, uma fase, mais uma fase, constituirão duas fases. Necessariamente, o que significa uma solução, e nesse caso será heterogênea. Heterogênea. Heterogêneo. Neste caso, uma fase, então, é homogêneo. Duas fases é heterogêneo. Uma fase homogênea, como dizia, necessariamente. Portanto, da mistura entre açúcar, areia, sal de cozinha, resulta em duas fases. Açúcar, areia, sal de cozinha em água. Aqui é a indicação de que a água é em excesso. Essa forma, inclusive, a considerar que seja totalmente solúvel. Então, pois, embora sal de cozinha seja solúvel em água, embora açúcar seja solúvel em água, a uma determinada temperatura ou instante a introduzir no recipiente em contém água, não se solubiliza toda a quantidade de soluto, o que significa uma parte solubilizada, outra terá restante, significa torna-se uma solução saturada. Porém, a interpretação do problema é sob forma totalmente solúvel, considerando totalmente solúvel, necessariamente. Salientar a solubilidade aumenta-se à medida que aumenta a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade e a pressão entre as espécies que interagem entre soluto e solvente está aumentando a solubilidade. Então, neste caso, a alternativa correta, a linha A. Duas fases que existirão. Então, no caso em que introduz-se um determinado soluto, à medida que adiciona soluto e não torna solúvel no processo, então, por mais que se torne solúvel ao agitar e adicionando-se mais determinada quantidade de soluto, então tornando-se uma solução saturada, significa que a velocidade de reação, tratando-se da velocidade de reação, dependerá da superfície de separação entre as fases, pois ocorrerá a saturação, resultando em uma solução saturada, necessariamente. Então, neste caso em que tem-se sal da cozinha, açúcar e areia, então considera-se como sendo solúvel, totalmente solúvel à medida que aumenta a temperatura, pois é real que à medida que aumenta essa temperatura, sal da cozinha torna-se solúvel, totalmente solúvel em água, assim como açúcar. Contrário da areia, que não é solúvel, por isso deposita-se no fundo do recipiente. Bom, é tudo. Dúvida, será prazer em respondê-los. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Aqui, Valdemário, estudante universitário. Revisite o playlist dos vídeos do canal e em simultâneo
Partilha.